Uma goleada contra o Sampaio Corrêa para o atual time principal do Flamengo não tem peso nenhum. Só que nessa situação, eu acho muito importante uma goleada do Flamengo para que motive esse time novamente. O Flamengo, nessa temporada, tá um time apático, tá um time displicente, tá um time que tá muito mal num momento muito importante, que é o começo do Campeonato Brasileiro. Então que essa goleada contra o fraquíssimo Sampaio Corrêa só sirva para motivar os jogadores do Flamengo, para dar confiança de novo e dar tesão para esse time do Flamengo, que tá tão apático nesse começo de temporada. Então, a única importância desse resultado, claro, é evitar um rebaixamento no Campeonato Carioca. Que o Flamengo tira a onda com os rivais de ser incaível, que nunca caiu em situação nenhuma, nem no Brasileiro, nem no Carioca. Mas também, principalmente, para o Flamengo acordar, para motivar esses jogadores, para o Flamengo começar a jogar alguma coisa nos jogos que interessam. Principalmente o Campeonato Brasileiro, que o Flamengo começa muito mal e isso pode custar caro mais pro final da competição. Então, importância desse jogo, dá fim aí a chance de rebaixamento e, claro, ver se o Flamengo acorda, se toma vergonha e começa a jogar perto do que jogou na temporada passada. E até sobre esse Flamengo que se classifica, Zé, o jogo de hoje também dá ali uma certa confiança pro time, porque vinha sendo bastante criticado. Hoje, uma escalação diferente, como nós citamos aqui, jogadores que foram poupados, né, os titulares, né, Arrascaeta, Léo Ortiz, tivemos também o próprio Varela, Arrascaeta, Léo Ortiz, Varela, que ficaram fora, o Eric Pulgar no banco, Alexandro, no banco de reservas, não dá para dizer se o Cebolinha é um titular, mas foi titular, né? O Luiz Araújo também tá no DM, né? Exato, Jorginho fora, enfim, foi um Flamengo bem diferente, mas ainda assim muito forte, que vence, e com todo mundo marcando, né? Samuel Lino dando assistência, marcando gol, Pedro 2 vezes, aí Douglas Telles, teve gol de pênalti do Bruno Henrique, com bola rolando também do Bruno Henrique, enfim, foi um Flamengo que faz essa goleada e ajuda a levantar essa moral. Era um time que estava sendo bastante criticado pelas partidas ruins. Eram 4 jogos sem vencer, Zé. Não, sem dúvida alguma. O Pedro fez 2 gols, né? Os 2 primeiros gols na vitória no Maracanã. Atacante vive disso mesmo, precisa fazer gol, né? Precisa levantar o moral. E ele fez 2 gols, ajuda muito. O Bruno Henrique entrou, fez mais 2 também. Foi um jogo muito fácil, né? Mas o Flamengo interrompe aquela sequência de derrota, né? Começo de temporada, nada melhor do que você ter um jogo mais fácil pela frente, né? Para que você apare arestas, diminua a desconfiança do torcedor. Queira ou não queira, há muita pressão. O torcedor não quer saber se os caras estão fora de forma, com problema físico, se o treinador não teve tempo de encaixar o sistema de jogo, seja defensivo, seja ofensivo, essa coisa toda, né? O torcedor quer resultado, né? E ele vinha de uma sequência de maus resultados, era uma derrota depois da outra, né? E mesmo que seja contra um adversário bem frágil, bem fraco, ele foi lá e meteu 7 gols, fez 7-1, faz uma goleada, fica tudo bem, fica tudo em casa. O atacante precisava fazer gol, faz gol, enfim, e isso é importante, né? Provavelmente na rodada do meio de semana, o jogo contra o Vitória na próxima terça-feira, os jogadores já entrarão mais leve, né? Para fazer esse jogo, mais concentrados, enfim. Ganhar não importa em que circunstâncias, de quem sempre faz bem, principalmente. E o Felipe Luiz, ele depois da última partida, ele comentou muito isso, né? Em relação a essa questão emocional mesmo do time, ao lado anímico também dos jogadores. Apesar de ser um time que ganhou Libertadores e Brasileiro do ano passado, o time sentiu esse começo de ano ruim, esse começo de ano com maus resultados, derrota para o Fluminense, a derrota para o Corinthians, o empate contra o Internacional, foram resultados que estavam pesando muito nesse lado anímico do time do Flamengo, e essa vitória aí pode trazer esse alívio, né? Pode facilitar o trabalho do Felipe Luiz para o próximo jogo. Pois é, e hoje, Bruno, Zé, tivemos o Lucas Paquetá atuando
como um segundo volante, né? O primeiro tempo do Paquetá foi muito bem, né? E agora estamos revendo aqui os melhores momentos do jogo e tal. O Paquetá teve 2 chances, né? Uma que o goleiro pegou num chute na área e a outra jogada, na troca de passes, o bate-rebate, a bola sobra para ele cara a cara com o goleiro e ele toca na trave. Então, o Paquetá teve pelo menos 2 chances ali para marcar, deu assistência, exatamente. Foi um Flamengo hoje diferente, com o Paquetá jogando como segundo volante. E com a ausência do Jorginho nos próximos dias, né? Ele deve ficar fora ali cerca de 3 semanas. Pode ser uma solução o Paquetá. Essa foi a bola na trave, que ele toca ali, a bola vai na trave, quase, né? Poderia ser também um gol. Teve pelo menos 2 chances claras ali, o Lucas Paquetá. Você imagina o Paquetá atuando mais vezes assim, Bruno Prado, como esse segundo volante, ainda mais com a ausência do Jorginho, ou podendo desbancar o Eric Pulgar, formando ali uma dupla de Jorginho e Paquetá? Como é que você imagina? Porque como um ponta na direita, ele não foi bem assim ainda, é início, né? Mas hoje ele jogou bem melhor nessa função, como um 8, como um 10 ali. Aí vamos falar do adversário, que é muito fraco, mas o Paquetá já fez essa função várias vezes, inclusive na Copa do Mundo. Na Copa do Catar ele jogou assim. Ele tinha o Casimiro, aí era o Paquetá e o Neymar por dentro, e 3 atacantes, né? O Rafinha de um lado, o Vinícius Júnior do outro e o Richarlison no centroavante. Então ele fez essa função em Copa do Mundo, inclusive. Então ele pode fazer sem nenhum problema. Na ausência do Jorginho, acho que é a melhor solução. O Pulgar é um cara que o Felipe confia muito, né? Teve uma lesão no Mundial, ficou tempo fora e jogou com o Jorginho e Saul. E quando o Pulgar voltou como titular. Então, acho que o Felipe, a princípio, ele imagina o Pulgar como titular, tendo ali um primeiro volante mesmo, com as características do Eric Pulgar. Mas o Paquetá pode perfeitamente jogar ali. Eu não acho que tenha um grande problema em alguns jogos você ter Jorginho e Paquetá. Você tem uma qualidade imensa ali no meio campo. O Jorginho jogava como um primeiro volante na Europa, mas tem fatores aí, né? Ele era mais jovem, estava em outra condição. Mas no Chelsea ele era um primeiro volante, mas tinha o Kanté mais à frente, só que um cara que corre muito, muito físico. Jorginho jogava à frente da zaga para iniciar jogadas, mas era uma outra característica. Paquetá ele pode jogar como segundo volante, pode jogar mais avançado, como um meia, pode jogar da direita para o meio, pode jogar da esquerda para o meio. Ele já fez todas essas funções também na seleção brasileira. O Paquetá, até no último ciclo, até a Copa do Catar, quando o Tite ele definiu essa escalação para a Copa, na Copa mesmo, né? Antes do primeiro jogo, com o Vinícius Júnior, mais ofensivo. Durante boa parte da eliminatória, ele jogou com o Fred ao lado do Casemiro. O Tite precisava arrumar um lugar para o Vinícius Júnior. Sim, que estava muito bem. Ele encontrou recuando o Paquetá. Então, quando estava com o Casemiro e Fred, e o Neymar já vinha jogando mais por dentro, desde que foi para o Paris Saint-Germain, o Paquetá muitas vezes jogou pelo lado. Muitas vezes teve Casemiro, Fred, Neymar por dentro, aí o Paquetá de um lado e um outro ponta do outro lado. Já muitas vezes a seleção jogou assim e ele jogou bem. Então eu acho que ele pode fazer qualquer uma dessas funções. A princípio, acho que a ideia do Felipe é usar o Pulgar com o Jorginho, o Paquetá do lado para dentro, o Arrascaeta como um meia, segundo atacante, e um ponta mais agudo do outro lado. Mas o Paquetá pode jogar. Nessa ausência do Jorginho, acho que a melhor solução é ele jogando ao lado do Pulgar ali como segundo volante. Eu também acho que a melhor versão dele é jogando um pouco à frente, ali pelo lado direito. Ele pode jogar pelo lado direito, pelo lado esquerdo, pelo centro. Ele pode jogar de segundo volante, pode jogar até como um falso 9 ali. Ele já jogou no Flamengo nessa posição antes de ir para o futebol europeu. Mas eu tenho a impressão que a melhor versão é jogando pelo lado direito do campo ali. Seria o quê? Seria Pulgar e Jorginho, aí ele pela direita e Arrascaeta ali pelo meio e Samuel Lino ou Everton Cebolinha e alguém pela esquerda, né? Ou Carrascal, né, pela esquerda, né? Às vezes tem tanto jogador, né, mas não dá para imaginar um time sem o Carrascal pela bola que ele tem jogado ultimamente, né? E o Pedro é o homem ali para jogar um pouco à frente. Como de vez em quando, dependendo do jogo, o Felipe Luiz gosta de um 9 diferente, usou muito Plata nisso, eventualmente pode ser o Paquetá, pode ser o Plata, pode ser qualquer um deles ali, né? Mas assim, eventualmente, como hoje, por exemplo, dá para jogar com o Paquetá ao lado do Pulgar, ao lado do Jorginho, ao lado de qualquer um outro. Mas tem tanto jogador nessa posição, né? Tá começando agora e o Jorginho tá no DM, o Saul tá no DM,
O De La Cruz tem esse controle de minutagem, mas tem o Pulgar, tem o Everton Araújo, tem o De La Cruz, tem o Saul, né? O Jorginho, que a gente já falou. Tem tanto jogador nessa posição ali que acho que vai ser bem raro a gente ver efetivamente o Paquetá jogando como um segundo volante. Eu acho que ele jogaria mesmo um pouco mais para frente ali. E agora com o empate do Bangu, vai ser o jogo Botafogo e Flamengo mesmo. Pela classificação já não tem como mais alcançar o Botafogo, né? O Madureira. Então agora vai ficar nessa tabela mesmo. Botafogo e Flamengo. E ainda tem mais uma situação. Quem perde de Botafogo e Flamengo joga a Taça Rio. Tem isso ainda? Ainda tem isso. Aí dá pra colocar o Sub-20 de novo, o Sub-17, né? Que aí já não tem risco de cair. Mas pelo regulamento tem que ter pelo menos 7 jogadores do time principal. Que beleza, não? Então tem que ter pelo menos 7 jogadores que são considerados titulares ou do time principal. Podem ser reservas, não há necessidade de colocar time titular. Exatamente, mas tem que ser pelo menos 7 jogadores, digamos, conhecidos, né? Pelo que eu entendi, o que a diretoria do Flamengo tentava evitar é disputar esse torneio do rebaixamento, porque seriam mais 3 datas, né? Mais 6 datas, perdão. Seriam 6 datas ao invés de 4 datas. Então, ele não se importa de não disputar o título, né? De que seja a Copa Rio, seja o que for. O que eles não queriam, além do vexame de disputar um torneio contra o rebaixamento, é ter que disputar, e aí com esse regulamento de ter que usar jogadores do time principal, ter que disputar 2 datas a mais que não estava na programação da equipe. Mas isso é complicado, né? Porque, ok, querem manter os estaduais, até diminuíram as datas, e aí tem muito jogo, tem muita competição, tem mais jogo do que cabe no calendário aqui. Só que até que ponto vale a pena você manter esse número de datas se você não pode ter todo mundo jogando no seu melhor, né? O Flamengo só teve esse sufoco, como você falou, porque teve que colocar o Sub-20 por 3 jogos. Aí o Sub-20 foi mal, só fez 1 ponto. Mas o Campeonato Carioca, tá? Ele tá aí, existe, a Federação do Rio quer manter, CBF manteve, diminuiu as datas, mas manteve a competição. Pô, o Campeonato Carioca não é legal se tiver todo mundo inteiro, todo mundo bem? Para que manter uma coisa mais ou menos, né? Melhor às vezes diminuir até mais um pouquinho e ter todo mundo bem, ou os times de Série A entrando só, mesmo numa quartas de final, os outros brigam pelas outras 4 vagas, aí o time de Série A joga quarta semifinal e tá bom, aí joga com todo mundo, ou pelo menos com um time forte, não com um Sub-20. Então, assim, para manter, só por manter, impedindo que... Era impossível o Flamengo jogar com o seu time titular desde o início, era impossível isso, não tinha como. Pelo calendário, por ter disputado até 17 de dezembro, um jogo lá no Catar, com o Paris Saint-Germain, era impossível. Então, tem que tentar... Quer manter a competição? Mantém, mas de uma maneira que dê para todo mundo jogar com jogadores importantes. Senão não adianta nada, né? O Sub-20 do Flamengo não é atração nenhuma, né? Aí não muda nada, até fica feio para a competição.